Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, dando continuidade ao capitalismo financeiro ou monopolista, na última aula a gente discutiu um pouco que ele surge a partir da segunda metade do século XIX com a união do capital industrial com o capital financeiro. Como assim? Os donos das indústrias que acumularam bastante capital começaram a investir esse dinheiro em ações dentro das instituições financeiras, como os bancos e as bolsas de valores. Essas instituições, a partir desse momento, passaram a ter um papel predominante dentro da economia mundial. Vimos também que nesse período surgiu gigantescos impérios industriais. Como assim? Pequenos grupos de empresas que começaram a dominar o mercado ou dividir esse mercado entre si. Por isso que é chamado também de capitalismo monopolista, porque surge a partir desse momento os monopólios e os oligopólios. E na última aula a gente viu alguns tipos de oligopólios, como o cartel, o trust, a holding e o dumping. Então a gente discutiu na última aula alguns aspectos gerais dentro do capitalismo financeiro ou monopolista. Na nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouco mais a fundo como esse capitalismo financeiro ele foi se estruturando e acumulando mais capital. Dentro dessa lógica a gente vai abordar um pouquinho o imperialismo europeu. E o que foi esse imperialismo europeu? Foi a expansão territorial, econômica e cultural de dominação, destruição e exploração. Se no colonialismo a gente viu uma expansão europeia nos territórios da América de dominação, destruição e exploração, agora nesse imperialismo europeu, a partir da segunda metade do século XIX, eles vão em busca de novos territórios. Por quê? Porque os países da América, a partir da segunda metade do século XIX, começaram a tornar-se independentes politicamente. E dentro dessa lógica de acumulação de capital, dentro da segunda revolução industrial, aumentou a produção de mercadorias e necessariamente eles precisavam de novos mercados e matéria-prima. Por quê? Porque a partir da segunda revolução industrial, outros países também se industrializaram, como Estados Unidos, Japão, França, Itália, Alemanha. Então, eram novos países necessitando de novos mercados e mais matéria-prima para suprir a necessidade de produção acelerada dentro da segunda revolução industrial. E a partir daí surge esse imperialismo europeu, que foi essa expansão territorial e econômica de dominação, destruição e exploração. Porque eles buscavam o quê? Novos mercados e matéria-prima. E na busca por novos mercados e matéria-prima, eles instituíram o neocolonialismo na África, Ásia e Oceania. Neo por quê? Neo vem de novo, novo colonialismo. Por que novo colonialismo? Porque o colonialismo ele ocorreu no capitalismo comercial, aonde na América. Já o neocolonialismo, a partir da segunda metade do século XIX, ele vai ser na África, Ásia e Oceania. E a gente vai ver um pouquinho como esse neocolonialismo, ele causou essa dominação, destruição e exploração. Eu trago aqui um mapa para vocês da África. Por quê? A África é um continente um pouco emblemático. Se a gente olhar nesse mapa aqui, a gente vai ver alguns homens puxando esse mapa, com o intuito de dividir esse território para cada um deles. E a gente vai ver aqui, representando esses homens, a Espanha, a França, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Itália. Então são pessoas que estão dividindo esse território. E como foi que ocorreu essa divisão de território da África? A partir da Conferência de Berlim em 1884-1885. O que foi essa conferência? Essa conferência, os chefes de estados se reuniram para definir como eles iam dividir esse território africano. Lembrando que antes desse neocolonialismo, o território africano ele era dividido em tribos. Algumas tribos amigas, outras tribos rivais. E nessa conferência de Berlim, eles definiram cada porção colonial ia ser de qual país, sem levar em consideração as tribos que ali viviam. E aí eu trago uma charge para vocês entenderem um pouquinho como foi essa conferência. Vamos ler aqui rapidinho. Na primeira tem uma pessoa aqui, ó, representante de Estado, e ele diz o seguinte: vamos ver como é que a gente divide isso. Isso era o território africano. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro, diz um. Aí o outro diz: eu quero uma onde passe um rio.
Outro chega e diz, se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então, nessa conferência de Berlim, o território africano ele foi dividido em colônias para esses países europeus, sem levar em consideração as tribos e comunidades que ali viviam antes desse neocolonialismo. E qual o preço hoje que a África paga? Ela ficou presa às correntes do imperialismo europeu lá na segunda metade do século XIX e hoje ela está presa às correntes da dominação econômica, tecnológica do mundo globalizado. E a gente vê hoje como essa conferência ela trouxe muitas mazelas, destruição e dominação nesse território africano a partir dessa conferência de Berlim. Beleza, pessoal? Então vamos ver aqui nesse mapa alguns territórios coloniais que foram divididos por essas potências europeias. Aqui eu tenho algumas cores na África, na Ásia e Oceania. Então, cada cor representa um país que dominou algum território. Essa cor aqui, a rosinha, vai ser o território da África que ficou para quem? Para a Bélgica. Essa outra cor aqui, um rosinha mais escuro, vai ser a parte onde a França tomou posse na África. Já esse verdinho aqui vai ser onde a Itália teve as suas colônias na África. Esse outro verdinho mais claro, a Inglaterra, pegou essa parte aqui. A Inglaterra também colonizou a Índia e a Inglaterra também colonizou quem? A Oceania. Então aqui nesse mapa a gente vê como esses impérios coloniais dividiram a África, partes da Ásia e Oceania, e assim foi instituído o imperialismo europeu a partir da segunda metade do século XIX. E a gente vai ver aqui nesse quadro uma diferenciação entre o colonialismo e o neocolonialismo. O colonialismo europeu no século XVI e o neocolonialismo do século XIX. O colonialismo do século XVI ele ocorreu aonde? Na América. Já o neocolonialismo ele ocorreu na África, Ásia e Oceania. Esse colonialismo ele estava dentro do capitalismo comercial e uma política mercantilista. Já o neocolonialismo estava dentro do capitalismo financeiro ou monopolista. Quem patrocinou o colonialismo na América? O Estado e a burguesia nascente. Já no neocolonialismo, a burguesia financeira e industrial, porque a gente viu que dentro do capitalismo financeiro ocorreu essa união entre capital industrial e financeiro, os estados da Europa, América do Norte, os Estados Unidos, na Ásia, o Japão. Quais os objetivos econômicos? No colonialismo, eles buscavam o quê? Mercado consumidor para a produção econômica europeia e também a exploração dos produtos coloniais, tropicais e metais preciosos. Já no neocolonialismo, eles buscavam também reserva de mercado para a produção industrial, fornecimento de matérias-primas como carvão, ferro, petróleo e metais não ferrosos e o controle dos mercados externos para investimentos de capitais excedentes. Qual foi a ideologia que eles utilizaram no colonialismo? A expansão da fé cristã. E no neocolonialismo, eles pregavam levar a civilização e o progresso técnico-científico pelo mundo. Dentro dessa lógica, tanto do colonialismo e neocolonialismo, o que a gente viu foi o quê? A destruição, a dominação e a exploração dessas áreas aqui, aí, da América, África, Ásia e Oceania. E assim a gente discutiu um pouquinho essa diferenciação entre o colonialismo e o neocolonialismo. Beleza, pessoal? Então vamos dar continuidade. Dentro dessa lógica do capitalismo financeiro monopolista, eles começaram a ter uma produção acelerada de mercadorias e uma busca também acelerada por mercados e matéria-prima. Isso fez com que em 1929 gerasse uma grande crise dentro do capitalismo. A crise de 1929 foi a primeira crise do capitalismo. Por quê? Porque essa crise desestabilizou a economia mundial. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo curto para vocês verem o que foi essa primeira crise do capitalismo de 1929. Em 1929, a Bolsa de Nova York quebra. Em poucas horas, fortunas desaparecem. As ações perdem completamente o valor. Quase 10 mil bancos e 85 mil empresas vão à falência. Logo, a produção industrial cai 54%. Mais de 12 milhões de trabalhadores ficam desempregados.
perdemos tudo. Como perdemos tudo, querido? Você trabalha numa indústria que até ontem estava vendendo sem parar. E nós temos dinheiro investido na Bolsa de Valores. O que aconteceu? A indústria faliu. E as ações da Bolsa viraram lixo. E o pior, nós vamos ter que pagar os empréstimos do banco que nós fizemos para comprar as ações da Bolsa. Calma, querido. Quem sabe a gente pode tentar ir para o campo e recomeçar. O campo, o quê? Lá está pior do que aqui. Os preços de tudo que eles plantam baixaram. E está todo mundo perdendo as terras que deram em garantia aos empréstimos bancários. E agora? Nós vamos acabar na fila da sopa. Eu odeio sopa. E a gente viu então que essa crise de 1929 foi o quê? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E por que ocorreu essa crise? Ela ocorreu devido à superprodução de mercadorias. Na segunda Revolução Industrial, com o aumento da tecnologia, novas matrizes energéticas, eles começaram a produzir mercadorias em grande quantidade. E não tinha pessoas suficientes para comprar essas mercadorias. E o que foi que aconteceu? Essas indústrias que tinham ações dentro da Bolsa de Valores começaram a se desvalorizar, e isso foi fazendo com que essas ações perdessem valor e fosse gerando uma crise que nós chamamos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E essa crise de superprodução de mercadorias foi gerada por quê? Porque não tinham pessoas que consumissem e o aumento do desemprego foi sendo exorbitante nesse período. Assim foi gerando a falência de bancos, a diminuição da produção industrial e o desemprego em massa. Vamos lembrar que dentro dessa lógica capitalista, o liberalismo econômico até 1929 era a política que regia esse mercado. E a partir desse momento, o liberalismo não dava mais conta sanar essa crise. E assim vai surgir uma nova teoria que é chamada de keynesianismo. O que foi o keynesianismo? Ele foi criado por John Keynes e ele pregava o seguinte: o estado de bem-estar social, o welfare state. E o que foi esse keynesianismo? Ele pregava agora a intervenção do Estado na economia. Se no liberalismo pregava não intervenção, agora no keynesianismo o Estado é chamado para ser o planejador e o empresário dentro da economia. Outra característica foi a garantia do pleno emprego. A partir desse momento, eles viram que era necessário criar empregos para que essas pessoas voltassem a consumir. E a partir do momento que eles voltassem a consumir, essa economia começava a alavancar novamente. Outra característica foi a construção de obras públicas. No keynesianismo pregava que essas construções de obras públicas ia gerar emprego. Outra característica foi a melhor distribuição de renda. Nesse período pregavam a valorização do salário. Para quê? Para que essa população tivesse um grande poder de compra. E essa melhor distribuição de renda faria com que essa economia e esse mercado voltasse a crescer novamente. Outra característica foi a redução das taxas de juros. Para quê? Se ele reduz os juros, vai incentivar o pequeno e médio empresário. E esses pequenos e médios empresários indo aos bancos, começam assim a pegar empréstimos e essas empresas pequenas e médias começam a gerar renda dentro da economia. Assim, eles criaram também dentro do keynesianismo a política de benefícios sociais, dentre essas o seguro-desemprego. Por quê? Se você agora tem um seguro-desemprego, se um dia você perder esse emprego, você vai ter um tempo recebendo esse dinheiro até você arrumar outro emprego. Para não acontecer como ocorreu em 1929, que pegou todo mundo de surpresa, um grande desemprego em massa, a economia em declínio, a produção industrial em declínio e os bancos falindo. Desse modo, dentro do keynesianismo, ele prega essas características, como a intervenção do Estado na economia, garantia do pleno emprego, construção de obras públicas, melhor distribuição de renda, redução das taxas de juros e benefícios sociais. A partir dessa política keynesianista, em 1933, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, ele criou um plano chamado New Deal. E qual foi a política implementada pelo New Deal?
empréstimos aos bancos, já que muitos faliram a partir da crise de 1929. Outra característica foi o quê? Estímulo à produção agrícola, ou seja, dar subsídio ao pequeno e médio agricultor para produzir essa mercadoria. Outra característica do New Deal foi a criação de um sistema de seguridade social, como prega lá no keynesianismo, seguro-desemprego, leis trabalhistas, que dessem uma segurança a esse trabalhador. E outra característica foi o que? A construção de uma grande quantidade de obras públicas. A partir dessa política, os Estados Unidos começou a se reestruturar economicamente. E outros países do mundo também começaram a implementar a política keynesianista, que é esse estado de bem-estar social, onde o Estado agora é planejador, provedor e empresário. Beleza, pessoal? E assim a gente vai ver que, dentro dessa nova reestruturação da economia, em 1944, foi criada uma conferência chamada Conferência de Bretton Woods. E o que foi essa conferência? Nessa conferência, alguns organismos foram criados. Qual foi o primeiro? O Banco Mundial. O Banco Mundial ele tinha como intuito naquele período, que era 1944, saindo da Segunda Guerra Mundial, criar empréstimo para a reestruturação de alguns países europeus que saíram destruídos na Segunda Guerra. Porém, eles foram além desse objetivo e assim começou a financiar alguns projetos em alguns países subdesenvolvidos, como construção de estradas, usinas hidrelétricas, para que esses países subdesenvolvidos tivessem uma infraestrutura melhor. Outro acordo criado através da Conferência de Bretton Woods foi o FMI, Fundo Monetário Internacional, que tinha como objetivo estimular a economia mundial. E assim começou a criar algumas políticas econômicas para estruturar esses países economicamente. Hoje, o Fundo Monetário Internacional, ele empresta dinheiro para muitos países pobres, tanto na América Latina, quanto no Sudeste da Ásia, quanto na África. Porém, esses empréstimos vêm como um remédio amargo, porque muitos países têm que desestruturar a sua organização econômica para atender a política do FMI. Então, a gente vai ver alguns órgãos que foram criados em 1944, como o Banco Mundial e FMI. Outra coisa que o dólar começou a ser a moeda reserva, e a partir desse momento o dólar passa a ser a referência no comércio mundial e nas transações econômicas. Outro órgão criado através da Conferência de Bretton Woods foi o que? O GATT, que era um órgão que organizava o comércio mundial, que foi substituído em 1995 pela Organização Mundial do Comércio. Aqui a gente viu um pouquinho a reestruturação econômica a partir da Conferência de Bretton Woods, com a criação de alguns órgãos institucionais, como o Banco Mundial, FMI, o GATT, que foi substituído em 1995 pela Organização Mundial do Comércio, e a partir desse acordo também o dólar passa a ser uma moeda reserva dentro dos estados e passa a ser a referência dentro do comércio mundial. Então, galerinha, nessa aula de hoje a gente fica nessa discussão do capitalismo financeiro a partir do imperialismo europeu, do neocolonialismo na África, Ásia e Oceania. Vimos também um pouco essa crise de 1929, a política keynesianista, e vimos como esses órgãos mundiais que foram criados a partir do acordo de Bretton Woods, eles hoje organizam essa economia mundial. Assim, galerinha, a gente fica nessa discussão, utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.